Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o intercessor Wellington Lucena novamente aqui para o canal, da plataforma do YouTube Intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para os irmãos. Meus queridos, amados irmãos, eu estava até com saudade, eu dei uma sumida por alguns dias, eu estive bastante ocupado. Ontem eu passei por uma tremenda batalha espiritual. Inclusive, hoje é o tema até do vídeo que eu vou trazer baseado na palavra de Deus, que vou falar sobre ataques e contra-ataques de Satanás. Porque eu vou falar, irmãos, ontem eu passei por uma batalha. Na verdade, a primeira batalha que eu venho passando um pouco mais apertada, se eu não me engano, foi na última oração que eu fiz gravada. Porque, gente, eu vou falar. Hoje de manhã, Deus é testemunha, eu intercedi, vou ter que contar aqui uma revelação da parte de Deus. Eu intercedi pelos irmãos, porém eu não gravei, mas eu intercedi, viu? Por todos aqueles que me pediram oração, que estão inscritos na folha, fiz intercessão. E eu vou falar outra coisa, eu não vou revelar aqui essa questão, o motivo do porquê que eu estou passando por essa batalha espiritual. Mais pra frente eu vou revelar. Eu não vou revelar agora. Eu só posso dizer para vocês uma coisa. Existem dois motivos que intensifica a batalha espiritual das trevas contra um crente. O primeiro motivo é quando ele está intercedendo por almas, que isso aí é notório, né? Se você começa a interceder por almas, começa a brigar por almas no mundo espiritual, brigar por essas causas, brigar com os demônios a favor dessas almas, ou seja, você está guerreando contra as trevas em favor dessas almas, você já está procurando o contra-ataque de Satanás, você vai receber, então você tem que ter um chamado nessa área. Um outro motivo que o ataque dos demônios aumenta de uma maneira muito avassaladora sobre a vida de um crente é quando ele vai receber uma bênção. E eu estou num processo agora que eu falei que eu não vou entrar em detalhes, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, depois que essa bênção sair, eu vou contar todos os detalhes, o que ocorreu comigo, por que eu passei por essa batalha espiritual. Eu vou contar todos os pormenores aqui, por que aconteceu isso comigo. Mas ontem eu enfrentei e eu vi que o diabo ele fez de tudo para me atrapalhar. Fez de tudo, mas como essa bênção ainda, ela está num processo, ela não finalizou, ela está num processo ainda até eu falar, não, agora ela é minha, então eu não vou entrar em detalhe não. Por isso que muitas vezes tem essa orientação da gente não conversar demais. E como eu sempre tenho falado com os irmãos, eu gosto de agir pela sabedoria. Eu gosto de ser sábio, porque à medida que a gente vai aprendendo a batalhar, a caminhar no mundo espiritual, nós vamos nos tornando sábios no caminho de Deus, porque a gente tem que buscar ter sabedoria, principalmente quem trabalha nessa área de batalha espiritual. Porque os demônios, gente, eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. E eles levam a vantagem sobre nós porque eles são invisíveis. Os demônios não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Essas características somente são de Deus. De estar em todo lugar, de saber de tudo e de ter todo o poder. Porém, como eles são invisíveis e eles trabalham com tremenda organização no mundo das trevas, ou seja, eles fazem até reuniões para nos combater, para nos atrapalhar, entendeu? Então, a gente sabe, o inimigo nosso, ele não faz as coisas por acaso ou por besteira, não. Até reuniões no inferno são feitas quando os demônios recebem uma ordem superior lá do inferno, quando querem atrapalhar a vida do crente. Mas eu vou fazer um vídeo específico contando essa batalha espiritual. Eu não sei se os irmãos perceberam e acompanham esses vídeos que eu faço de oração. No último vídeo de oração que eu fiz de intercessão gravado, eu falei com os irmãos que eu senti naquela oração o ataque dos demônios contra a minha vida, porque quando eu estava orando, eu tive 2 pigarros na gravação. Depois os irmãos acompanhem. Na última oração gravada, viu? Porque eu sempre tenho orado. Na última oração gravada que foi veiculada aqui na plataforma do canal,
Então eu tive 2 pigarros. Um daqueles pigarros que eu tive, gente, eu senti como se estivesse travando a minha traqueia, como se estivesse trancando a minha traqueia. Aí eu senti aquele sufoco assim, e foi um ataque do diabo, foi um ataque que eu estava intercedendo de uma forma muito poderosa. E teve uma hora também que eu senti um arrepio muito forte. Aí teve uma hora naquela última oração que eu fechei meus olhos e eu vi tipo um touro. Não vou falar que foi um demônio em forma de minotauro não, porque eu já tive visão de demônio em forma de minotauro, mas esse foi tipo um touro, muito feroz, muito bravo mesmo, com raiva, com fúria. Eu via ele muito enfurecido contra mim. Mas eu posso dizer o seguinte, que esse ataque que eu tive ontem não foi somente por conta da intercessão, porque Deus me deu mais autoridade no mundo espiritual, eu senti, e eu vou até falar sobre isso aqui, mas também por conta de uma bênção que eu vou receber, que Deus está preparando para mim, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas depois eu vou contar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu vi o ataque feroz de Satanás ontem. O inimigo ontem, ele me atacou de uma forma feroz. Mas graças a Deus, pelo menos a primeira parte do andamento desse processo, dessa bênção, eu consegui resolver. Agora eu estou esperando só outra parte. Meus amados irmãos, outra coisa também, antes de iniciar aqui a leitura da palavra, eu quero dizer uma coisa que eu vi ontem no YouTube, que eu fiquei fascinado. Eu vou falar algumas coisas que a respeito do vídeo, antes que os irmãos até me ataquem e falem, mas irmão, essa mulher, ela não segue essa doutrina, mas eu vou contar, mas eu creio que Deus vai fazendo a obra dela. Eu assisti um podcast, eu não sei como é que fala, podcast, é uma palavra inglesa, eu não sei como fala. Eu assisti, um podcast entre Karina Bach, ela entrevistando aquela pastora Sara Shiva. Gente, eu fiquei encantado com aquela entrevista, encantado. Depois os irmãos procurem na plataforma do YouTube, um podcast entre Karina Bach e pastora Sara Shiva. Por que eu estou falando isso? A pastora Sara Shiva e tanto a Karina Bach, ela ainda está no processo de primeiro amor, ela se converteu há pouco tempo. Então eu não vou tentar cobrar dela esse processo de santificação de alma, de corpo, porque ela está ainda na fase do primeiro amor. Agora a pastora Sara Shiva, eu fiquei admirado com a bagagem espiritual que essa mulher tem. Ela é uma mulher de Deus, viu? É uma mulher que, pelo que eu percebi, a questão dos estudos, das revelações que essa mulher já recebeu no plano espiritual, tem muita coisa que bate, principalmente com coisas que o Senhor já me revelou e até com que eu já estudei, principalmente nessa área de batalha espiritual. Então ela acredita muito na questão de transferência de demônio, que eu já abordei até em um vídeo aqui meu, num vídeo que eu falo sobre orientações de libertação da homossexualidade, se eu não me engano é a parte 3. Eu falei nessa questão de transferência de demônio e eu nem tinha visto esse vídeo, viu gente? Não tinha assistido. Por coincidência, ou então até confirmação, eu assisti esse vídeo dela depois que eu gravei esse vídeo falando sobre transferência de demônio, e ela também tem a mesma crença, e ela falou sobre esse assunto. Então depois eu peço que os irmãos vejam que ela passa muita orientação sobre batalha espiritual. Ela tem um conhecimento muito profundo sobre essa área. O que eu percebi dela, eu fiquei encantado com as experiências dela, o conhecimento que ela tem. A única coisa que eu percebi dela é que ela ainda é apegada com a vaidade. Ela é muito apegada com vaidade, apesar que ela se veste de uma maneira muito decente. Eu gostei da forma como ela se veste. Ela só é adepta à maquiagem, batom, mas eu creio que o Espírito Santo ainda vai trazer a revelação para aquela mulher, que eu senti Deus na vida dela, viu? Senti a plenitude do Espírito Santo na vida daquela mulher. Ela é muito sincera, ela é muito verdadeira e Deus requer isso demais dos servos dele. Então Deus se agrada de pessoas sinceras e verdadeiras. Mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra e aquela mulher ainda vai ser mais usada por Deus quando ela abandonar a vaidade. Mas isso é igual eu falei uma vez no vídeo. Não é por força nem por violência. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo ainda vai convencer a pastora Sara Shiva
para ela largar aquela vaidade de passar batom, de batom que ela usa, de rímel, essas coisas, e ela ainda vai ser mais usada por Deus. Pelo menos foi isso que o Espírito Santo me tocou, né? Para a revelação. Que ela é uma mulher de Deus. Ela é sincera e o Senhor, lá fala na palavra, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus valoriza demais a verdade, porque nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Mas aqueles que procuram a verdade, exercem a verdade e a sinceridade, estão buscando a Deus. E Deus se agrada disso. Meus queridos, eu vou falar hoje 2 versículos para a gente debater esse tema de ataque e contra-ataque das trevas, de Satanás. O primeiro se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que interessante. Sede sóbrios, vigiai. Então a gente tem que orar e vigiar. Não é somente orar ou somente vigiar, não. Nós temos que viver em oração e vigiar. A todo momento, prestando atenção em tudo, pedindo discernimento, conversando com o Espírito Santo em espírito, conversando com o Senhor Jesus em espírito. A todo momento, o cristão ele tem que estar em alerta, ele tem que estar em prontidão, ele tem que estar vigilante. O que é a pessoa vigilante? Observando tudo, estando atento a tudo, observando, aumentando o poder de observação, aumentando o poder de análise, conversando com Deus, atento à voz do Espírito Santo. É isso que é vigiar, gente. Vigiar, você tem que estar atento ao que Deus está falando no seu coração. E uma coisa que eu falei com os irmãos uma vez, que eu sempre faço com Deus, e graças a Deus, isso tem confirmado, gente, vocês que não têm intimidade com o Espírito Santo, façam na oração, façam prova com Deus, comece a pedir em oração para que Deus venha ungir os seus ouvidos, para que os seus ouvidos se adaptem e reconheçam melhor a voz do Espírito Santo. Sempre eu tenho falado isso nas minhas orações, eu tenho falado, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, conecta minha mente, os meus ouvidos espirituais a reconhecer a Tua voz, para que eu não seja confundido. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, faça com que a minha mente e os meus ouvidos venham reconhecer a Tua voz, a Tua orientação, o Teu comando. Meus irmãos começam a fazer isso. Depois que eu comecei a fazer isso, dificilmente eu sou enganado por Satanás, porque o diabo, ele é o pai da mentira. E ele pode também, às vezes, tentar jogar uma seta para te confundir. Mas quando você começa a orar nesse propósito de reconhecer, de se familiarizar com a voz do Espírito Santo de Deus, você não é enganado, mas você tem que orar, você tem que buscar. Porque a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo ele mora na gente, ele mora em nosso corpo, por isso que a gente tem que se santificar a cada dia. Mas nós temos que também pedir a Deus e ao Espírito Santo para reconhecer a voz dele, porque ele nos orienta. Eu sempre, quando eu estou, principalmente em vigilante, nos momentos de vigilância, é aí que eu mais escuto a voz do Espírito Santo, ele falando, não faz isso não. Aí às vezes o Espírito Santo fala assim comigo, você vai fazer assim, assim, assim. Aí eu pego e escuto. Aí eu estou fazendo alguma coisa, mas eu já coloco na mente. Eu já coloco na mente assim, o Espírito Santo pediu para eu fazer isso, isso, isso. Aí depois às vezes ele fala, você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Então é assim que o Espírito Santo, pelo menos comigo, ele fala dessa forma. Às vezes eu estou quieto fazendo alguma coisa, eu estou trabalhando, aí o Espírito Santo pega e fala, meu filho, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí eu pego e já guardo na mente. Aí depois, na hora que ele fala, você não vai fazer isso agora, você não procura essa pessoa porque vai acontecer isso, assim, assado. Estou dando um exemplo, viu, gente? E é assim, pelo menos é o que eu estou te falando, é a forma como o Espírito Santo fala comigo. Outro também, vou colocar outro aqui que é muito conhecido, principalmente quem trabalha. Deixa eu terminar aqui, repetindo de novo. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é muito forte esse versículo, gente. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Quem aceitou Jesus
e tem um nome escrito na vida, no livro da vida, e já foi revestido, já foi justificado, os anjos estão ao nosso redor, viu, gente? Nós que somos filhos de Deus. Aqueles que estão no mundo, infelizmente, estão à mercê e estão vulneráveis à ação de Satanás. Porém, nós que somos salvos, nós que somos filhos de Deus, nós que fomos resgatados, justificados e santificados, os anjos de Deus estão ao nosso redor e os demônios estão ao derredor. Então os demônios, eles não chegam assim sobre nós de uma maneira tão fácil não, porque eles têm que lutar contra os anjos. Vou agora ler uma epístola que é muito famosa para aqueles que estão habituados na área de batalha espiritual, que é a carta aos Efésios, né? Essa aí, gente, eu até decorei, mas eu vou ler aqui para não ter nenhum erro, mas eu já decorei, né? No demais, irmãos meus, fortalecei na força do Senhor do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, então eu vou ler aqui só para... Então, Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, dos demônios, né? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí depois, continuando os versículos, meus irmãos, a palavra fala, né, para a gente tomar a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingir os nossos lombos com o cinturão da verdade, nos pedir o revestimento do escudo da fé, pedir para calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça. Então todo cristão que está habituado nessa área de batalha espiritual, eu não conheço um que já não conhece essa passagem aqui de cor. Todo mundo decora. Entendeu? Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque quem está nessa área de batalha espiritual, gente, está acostumado a ler muito, até decora, lê demais, até decora. Está se familiarizado nessa área. Então, meus amados, por que eu li isso aqui? Quando eu fiz a minha oração hoje de manhã, antes de concluir, deixa eu só relembrar uma coisa. Teve uma dessas orações que eu fiz, que está até gravada, e eu não lembro qual, dessas orações, intercessões gravadas, que eu ainda falei depois da oração, eu falei, irmãos, eu senti que Deus me deu mais autoridade no mundo espiritual. A minha autoridade foi aumentando. Ô, gente, eu vou fazer uma comparação meio... Não é uma comparação correta, é uma comparação até meio chula, mas é só para vocês entenderem. A vida espiritual do cristão, ela é equiparada à comparação, viu, gente? Ela parece um pouco como se fosse um jogo de videogame. Então a gente vai subindo de nível. Às vezes você está na primeira fase, você tem um certo tipo de capacitação. Quando você vai para o nível 2, você vai recebendo a capacitação. Quando você vai para o nível 3, as coisas vão dificultando, porém Deus você vai recebendo a capacitação. Assim a mesma coisa acontece no reino de Deus. Por isso que tem um neófito que ele não sabe ainda, só que à medida que ele vai amadurecendo espiritualmente, Deus vai capacitando, dá mais autoridade espiritual e assim por diante, sucessivamente. Então o que acontece? Teve uma dessas orações que eu senti Deus falando comigo assim, meu filho, eu te revesti com mais autoridade espiritual. Então isso aí pra gente, quando recebe uma revelação dessa, é maravilhoso. Isso aí prova que você tem mais autoridade com o demônio e você pode lutar com hierarquias maiores. Aí hoje, quando eu orei, intercedi pela vida dos irmãos, né, pela qual me pedem oração, aí teve um momento que eu peguei e eu escutei o Espírito Santo ainda falando assim comigo. Começa a orar pelas potestades e principados dessa cidade que você mora, por Poté. Aí, meus irmãos, eu peguei e comecei, ó. Fui na batalha espiritual, pedi os anjos, arcanjos para me ajudar. Pedi ao Senhor Deus, Jeová, para enviar os anjos, arcanjos, querubins para me ajudar. Ainda pedi Deus, falei, Senhor, em nome de Jesus, envia o arcanjo Miguel para lutar nessa batalha. E, meus irmãos, se eu não tivesse essa autoridade espiritual e fosse atrever,
se fosse me atrever a confrontar esses demônios numa hierarquia maior, eu ia passar luta. Ia passar a ter um contra-ataque terrível na mão dos demônios. Então hoje eu lutei. Os demônios que atuam nessa cidade aqui, as maiores hierarquias por revelação. Antes de começar o canal, o Senhor Jeová já até me revelou quais são os três principais demônios que atuam nessa cidade de Poté. Que é o espírito da miséria, o espírito do alcoolismo e o principado da falsidade. Então são esses três: da falsidade, da miséria e do alcoolismo. São os três demônios piores que atuam nessa cidade de Poté. Deus já tinha me revelado. Uma vez eu passei um vídeo pelo WhatsApp para os irmãos. Os irmãos não, eu passei aqui para a cidade, só que eu fui motivo de chacota. Passar a revelação, foi antes de eu criar esse canal, viu? Antes de eu criar esse canal aqui na plataforma. Deus me deu a revelação, principalmente do principal do alcoolismo, que estava atuando aqui nessa cidade de Poté. Eu fiz um vídeo, pedi para as pessoas enviarem pelo WhatsApp, coloquei até no status, mas muitas pessoas até zombaram de mim. Mas hoje eu vejo aí, né, algumas pessoas que adentraram no alcoolismo. É outra coisa. Inclusive, depois que passou essa revelação, já morreram, se eu não me engano, nessa cidade aqui, umas 4 ou 5 pessoas, tudo de alcoolismo, tudo com cirrose. Já morreram umas 4 ou 5 pessoas, tudo com cirrose, viu, gente? Depois que Deus me deu essa revelação, por conta do principado do alcoolismo, que é um Zé Pilintra poderoso. Mas aí Deus pegou e falou comigo, o Espírito Santo falou: meu filho, começa a batalhar agora que eu te dou autoridade espiritual contra todos os principados que atuam nessa cidade de Poté. Aí hoje eu já batalhei contra o principado da miséria, contra o principado do alcoolismo e contra o principado da falsidade, da inveja e falsidade, porque aqui é grande nessa cidade. Gente, não entenda, algum telespectador, algum inscrito do canal que é daqui de Poté, não é que eu estou detonando a cidade não, viu, gente? O que eu tenho para falar eu falo. Eu gosto de Poté, mas tem umas coisas que precisa melhorar. Mas essa cidade aqui, ela tem uma influência maligna terrível aqui em Poté. Isso aí eu já cansei de falar com muitos moradores aqui. Se quiser acreditar, amém. Se não quiser, aí eu não posso fazer nada. Porque tem gente que acredita, mas a maioria não acredita. Então, meus amados, eu comecei a batalhar contra esse principado, contra essa potestade. Essas potestades, esses demônios, e Deus está me ajudando. Aqueles irmãos que, se forem tocados por Deus para interceder pela minha vida, gente, eu preciso de uma retaguarda espiritual. Porque eu já estou atacando esses demônios, eu tenho que ter uma retaguarda. Não precisa você ou vocês lutarem contra esses demônios. Quem vai lutar sou eu. Eu só preciso de uma retaguarda espiritual. Voltando no assunto para falar sobre ataque e contra-ataque de Satanás, eu vou falar aqui rapidinho sobre ataques diretos e indiretos, né? Então, meus amados, nós que estamos na presença de Deus, os do mundo eu não vou falar porque esses aí já são escravizados, né? Os ímpios, os mundanos, eles já são escravizados pelos demônios. Mas nós que estamos na presença de Deus, nós recebemos dois tipos de ataque de demônio. Então nós recebemos os ataques diretos e indiretos. Qual a diferença entre eles? Os ataques diretos é aquele que eu vou falar um aqui, ó, seta maligna. O que é uma seta maligna? A seta maligna, às vezes você está num lugar e vou dar um exemplo que acontece comigo. Tem hora que eu estou na lavanderia trabalhando, até mesmo aqui em casa, gente, de uma hora para outra eu começo a sentir uma dor de cabeça que você vê que é espiritual. Por quê? A dor de cabeça, quando ela é uma seta maligna por Satanás, que você vê que você está sendo... Quando você sentir isso, é porque você está sendo bombardeado no mundo espiritual. Gente, você sente que parece que está enfiando agulha na sua cabeça. Umas pontadas assim, ó, parece que está enfiando um monte de agulha na sua cabeça. Aí dá aquelas agulhadas, umas agulhadas estranhas assim, ó, umas coisas entrando. Gente, isso é ataque direto de Satanás. Então, quais são os ataques diretos? Se uma pessoa que às vezes você não viu, de uma hora para outra te esculhamba, briga com você sem motivo, te esculhamba do nada, entendeu? Porque tem gente que compra briga com a pessoa do nada. Do nada,
Você está em algum lugar, ou você vê com alguma pessoa, você está em algum ambiente com alguém, do nada essa pessoa procura confusão com você. Isso é um ataque direto. Quando você recebe essas setas, entendeu? Seja principalmente de enfermidade, é uma dor de cabeça inexplicável, porque tem diferença da dor de cabeça orgânica, que ela começa de uma forma mais atenuada, de uma forma mais leve. Agora, quando é seta do diabo, ela parece que é pontada que você está sentindo, umas pontadas assim, ó. Você parece estar enfiando agulha em você. Tem hora também que você recebe umas pontadas no seu corpo, entendeu? No coração, no intestino, em alguma parte do corpo você sente, parece que você está enfiando uma pontada. Isso é ataque do diabo, ataque direto do demônio. Que mais que eu posso dizer? Então, os ataques diretos são principalmente esses. Já aconteceu, gente, umas vezes um ataque de eu escutar um bate na porta, aqui em casa, no apartamento, eu escutei um bate, tof! Quando eu fui ver, a porta pegou e falei, que estranho que essa porta bateu, que não tinha corrente de vento nenhuma. Aí depois, tipo assim, eu fui tentar abrir a porta não queria abrir de jeito nenhum. E eu ficava na maçaneta, assim, ó. Eu ficava na maçaneta fazendo. Gente, e a chave não tava com chave. A chave tava do outro lado e não tinha alguém passado. É um ataque direto do diabo, isso aí foi. Aí na hora eu falei, cai por terra, demônio, em nome de Jesus, volta pro inferno agora. Em nome de Jesus, gente. A porta pegou e abriu. Do nada, assim, ó. A porta pegou e abriu. Só foi eu falar isso, a porta pegou e abriu. Então foi um ataque do diabo, um ataque direto. Então às vezes os demônios, eles têm esse ataque para nos amedrontar. Mas aí que você tem que usar a sua autoridade. Eu só falei na hora, cai por terra, demônio, em nome de Jesus, vai pro inferno agora, maldito. Cai por terra, Satanás, em nome de Jesus, tu tá queimado. Na hora a porta abriu, diante de Deus, gente. Diante de Deus, aconteceu aqui em casa uma vez isso, um ataque direto. Mas igual eu falei, comigo não vem não, que... Já aconteceu também, às vezes eu senti aquela opressão, principalmente quando eu estava dormindo. Era um ataque, eu acordei e comecei a orar. Agora, quais são as formas indiretas, né, que o diabo ele vai te atacar? A Bíblia fala que todos nós temos um espinho na carne. Isso quer dizer o quê? Que toda pessoa tem uma fraqueza. Ela tem uma fraqueza, né? Então tem uns que são dinheiro, e Satanás conhece, viu, gente? Ele sabe a fraqueza. Então tem uns que são dinheiro, tem outros que é a questão do sexo, tem outros que é poder, tem outros que é droga, alcoolismo, tem outros eu não sei, são vários os ataques, cada um tem um. Aquilo que você mais pecou no mundo e que era sua queda, o inimigo ele vai jogar. Eu vou dar um exemplo aqui. Não que eu queira, viu, gente? Não que eu estou falando que eu estou caindo ou não estou liberto. Mas de vez em quando, acontece com mulheres também. De vez em quando, o diabo ele joga homens para me dar cantada. E é só homem bonito. Homem feio nem joga. Porque ele sabe que quando eu estava no mundo, ele jogava... Eu me relacionei com muitos homens bonitos mesmo. Com uma beleza, com um grau de beleza muito alto. Então, já aconteceu eu estar passando na rua e às vezes um cara me encarar de uma forma que eu já sabia, a forma como ele estava me encarando ali, eu já via que era interesse. Às vezes eu estava na rua, apareceu um homem também muito bonito, às vezes uma beleza até mediana, me oferecer carona. Às vezes eu já escutei uma piadinha como se fosse uma cantada de um homem bonito. Então ele sempre tem a forma de atacar. A forma que ele mais ataca pra mim, já aconteceu de mulher também tentar me seduzir. Porém, sempre ele joga mais homem. Mas é homem pra tentar me seduzir, me derrubar, jogar uma cantada. E são homens bonitos. E não jogam feio não, são homens muito bonitos. Que se for contar tem gente que até duvida. Mas, gente, isso não é pra... eu não tô falando isso pra me vangloriar não, viu? Que isso aí, longe de mim. Então tem gente que arma pra jogar bebida, dinheiro. Eu já conheci um pastor que a fraqueza dele era dinheiro, gente. Era dinheiro a fraqueza desse pastor. Entendeu? E o diabo é sujo, eles conhecem a fraqueza de cada um. Outra coisa também que ele pode atacar. Então, ele arma ciladas, ele arma situações. Ele arma ciladas, às vezes, até assim, para testar, entendeu? Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes lá na lavanderia minha, tem cliente que pega e manda roupa.
Aí beleza, só que antes da gente colocar na máquina, a gente pega e vasculha os bolsos. Tem dinheiro, gente. Nós já achamos até quase 200, R$ 190 uma vez dentro do bolso de uma calça lá. A gente, na verdade, nós jogamos a roupa lá na máquina, o dinheiro ele flutuou todinho, flutuou e não perdeu nenhum. R$ 190, nem eu e nem minhas funcionárias, ninguém mexeu. Graças a Deus a gente conseguiu entrar em contato com a pessoa nem da cidade era de fora. Conseguiu entrar em contato com a pessoa, nós ressarcimos o dinheiro a ela, devolvemos. Então é uma forma, porque se alguém pegasse, gera uma forma de acusação, é um ataque de Satanás. Então ele arma, ele manipula situações que são os ataques indiretos. Então lembrem-se bem, meus amados, tem duas formas de Satanás te atacar. O ataque direto, que é aquele que às vezes você vê o confronto frente a frente, seja uma seta, e aquele ataque indireto, que é uma cantada, uma bandeja. A bandeja é um ataque indireto, por quê? Porque não é uma coisa forçada, não é uma coisa forçada que está forçando a você, ou que está atingindo seu corpo diretamente, mas ali você está naquela situação e o diabo, ó, ele prepara, ele vai preparando aquela armadilhinha, aí é uma cantada, é um convite, é uma oferta, é desse jeito. A pessoa, ó, fulano, bebe isso aqui, ó, separei para você um vinhozinho, ó, isso aqui, experimenta essa bebida, que às vezes tem álcool, experimenta isso aqui. Então a gente tem que ser vigilante, gente. O diabo, igual a Bíblia falou, ele ia estar ao nosso derredor bramando como um leão. Só para finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou contar nesses dias uma coisa que aconteceu. Tem um jovem que ele nem é meio certinho da cabeça não, mas ele vai de vez em quando à minha lavanderia lá, ele conhece a palavra, foi batizado, mas é meio tantão, vamos dizer assim, não é muito. A pessoa tem um certo distúrbio. Aí eu peguei e falei com esse menino, ele até vive na rua aqui, de vez em quando um ou outro ajuda, ele vai na lavanderia, a gente ajuda também, dá um prato de comida, lava roupa lá, ele de vez em quando capina lá pra gente o terreno lá. Aí eu falei, ô fulano, vou falar uma coisa pra você, eu falei um dia com ele, Deus já me revelou que seu lugar não é aqui, de Ipoté, porque inclusive, gente, a família dele mora fora. E Deus realmente me falou assim, ó, o lugar desse menino não é Nipoté, fala para ele voltar para ficar com a família dele. E eu falando, ele falou assim, ô irmão Wellington, realmente eu tô sentindo de Deus que não é para eu ficar aqui, eu só tô esperando eu receber meu benefício aí do governo para ir embora, porque tá cadastrado aqui. Eu falei, pois é, moço. E engraçado, cortando aqui o que ele falou, engraçado, gente, que ele já foi embora de Ipoté, mas esse menino sempre volta. Ele não é daqui, ele vai embora, volta, vai embora e volta. Um dia eu falei com ele, eu falei, ô fulano, o seu lugar não é aqui em Ipoté, seu lugar é para você ficar com sua família lá, porque Deus já me revelou. Você deixa sua mãe e seu pai lá e vem pra cá, fica aí na casa de um e de outro, às vezes tá até dormindo aí na rua, não é seu lugar aqui não, moço. Essa cidade, o nível de perdição para você é muito alto, para você se corromper aqui. Aí ele me fala, pelo menos ele fala,